Bom, vamos lá então. Pessoal, esses slides que eu montei aqui, eles têm a ver com o conteúdo da apostila de ciências de vocês do 9º ano do ensino fundamental. Apostila essa que eu disponibilizei agora no mês de setembro, tá certo? E nós vamos trazer, de certa forma, uma continuidade do que foi abordado no mês de agosto. Tá? Nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês a estrutura de um átomo. O que seria esse átomo? O que seria essa partícula chamada de átomo? Tá certo? Antes da gente entender o que é o átomo, eu gostaria de trazer para vocês um conceito de matéria, tá certo? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Então, essa é uma definição bem simples, bem objetiva, né? E por que eu estou trazendo essa definição aqui? Porque nós vamos utilizar muito ao longo das aulas, começando já hoje, né? A palavra massa dentro de um conceito científico de química, tá? E toda vez que a gente usar cientificamente a palavra massa, nós estaremos nos referindo ao que popularmente nós chamamos de peso. Então, o que é o peso? Peso, na ciência, não tem nada a ver com aquilo que a gente mede na balança. Em ciência, peso tem a ver com a força gravitacional, com a força com que os objetos gravitacionalmente são puxados em direção ao planeta Terra. Tá? O que a gente mede nas balanças é a massa de um determinado corpo físico. Então, quando eu vou à feira, pego um pacote de tomate e coloco na balança, eu estou medindo qual a massa daquela matéria, daquela quantidade de tomates. Então, vai ser 1 quilograma, 2 quilogramas. Né? Se eu pegar um comprimido, um remédio, aquele remédio vai ter uma massa de 20 miligramas. Então, né, um objeto que tem uma massa muito menor. Se eu pegar um caminhão, um ônibus, a massa desse objeto vai ser 30 toneladas, 40 toneladas. Né? Enfim, massa é tudo aquilo que a gente mede na balança e geralmente ele é medido em gramas, quilogramas, miligramas, toneladas. Né? Depende o volume, depende a quantidade. Então, só para ficar claro para vocês que daqui em diante nós vamos começar a deixar de usar a palavra peso para se referir à quantidade de massa de um determinado objeto físico. Tudo bem? Então, dito isso, quando a gente vai analisar qualquer tipo de matéria, então nós estudamos agora no mês de agosto, né, com a apostila que a SEDUC disponibilizou para vocês, ela abordava questões relacionadas aos estados físicos da matéria e ela trazia uma análise mais a nível molecular, ou seja, como se comportam as moléculas das matérias quando elas estão no estado sólido, líquido ou gasoso. Né? E aí foi apresentado para vocês o conceito de força de coesão, força de repulsão, né? Que as moléculas no estado sólido tendem a ficar mais juntas, no estado gasoso elas se repelem umas das outras, né? Por isso que a matéria em si expande o seu volume. Enfim, toda vez que nós vamos analisar qualquer tipo de matéria, seja ele em qual estado físico for, se fosse possível, veja bem, a gente não tem tecnologia para isso, mas se fosse possível a gente pegar uma lente e dar um zoom numa determinada matéria, nós iríamos conseguir enxergar partículas ligadas quimicamente umas com as outras, né? E a gente vai depois trabalhar um pouquinho o conceito de moléculas, né? Então, eu já adianto para vocês que essas partículas minúsculas, que são os átomos, que nós vamos, né, ver um pouquinho mais em detalhe ao longo dessa aula de hoje, essas partículas atômicas, elas têm a capacidade de ligar-se quimicamente entre si. Então, no caso da água, que foi o mesmo exemplo utilizado, né, quando nós trabalhamos as questões relacionadas aos estados físicos da matéria. A água, ela é uma matéria, ela é uma substância química formada pela ligação química entre uma partícula chamada de oxigênio e 2 partículas de um elemento chamado de hidrogênio. Então, se a gente fosse representar em um desenho geométrico, né, isso que vocês estão vendo aí, ó, uma bolinha vermelha com a letra O maiúsculo, ligado com 2 bolinhas brancas com a letra H maiúsculo.
essa seria uma das formas de você representar, né, de maneira, através de uma ilustração, vamos dizer assim, como seria uma molécula de água. Então, vocês já devem ter ouvido falar em H2O. Então, o H2 são as duas moléculas de água, o O é a molécula de oxigênio. Então, quando você analisa um copo de água, por exemplo, o que nós estamos enxergando é uma porção de trilhões e trilhões e trilhões de H2Os, de oxigênio ligado a 2 hidrogênio. Um oxigênio, 2 hidrogênio. Um oxigênio, 2 hidrogênio. Um oxigênio, 2 hidrogênios. Né? E aí, a maneira como essas moléculas estão, se elas estão próximas, se elas estão soltas, né? É o que nós vimos nas aulas anteriores sobre os estados físicos, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de uma água no estado líquido, né? Vejam que é um copo de água que está representado. Então, essas moléculas estariam todas soltas, né? Imagine elas se mexendo, né? Elas podem se aproximar, se afastar umas das outras, né? Elas não têm um formato único, né? Justamente por não estar totalmente presas entre si, tá? Bom, para a gente chegar ao conceito e ao entendimento do que seria um átomo, eu apresento para vocês no texto, e aí eu vou apresentar aqui também, um histórico de como que a constituição do átomo, como que a representação e a compreensão do que seria um átomo foi sendo concebida historicamente pela ciência, tá? Então, perdão, antes da gente adiantar um pouquinho, aqui o que eu já falei para vocês, né? A maneira como essas moléculas se encontram, né, vai acabar definindo o seu estado físico, né? Então, no sólido elas estão mais próximas, no líquido elas estão mais soltas, e no gasoso elas estão se repelindo umas das outras. Foi exatamente essa a matéria que nós vimos em agosto, tá? E aí, essas bolinhas aqui, na verdade, nós estaríamos nos referindo a 3 átomos ligados quimicamente entre si, que é a constituição química da molécula de água. Tá? Lembrando que o que eu estou explicando vale para qualquer matéria do universo. Nós temos usado sempre a água como exemplo, por ser algo assim, muito próximo da nossa realidade, algo concreto. Tá certo? Bom, historicamente, os modelos atômicos eles foram pensados inicialmente lá na Grécia Antiga, e aí os registros históricos que se tem desses 2 filósofos gregos, que foram Demócrito de Abdera e Leucipo, eu não sei bem como pronuncia, né? E esses 2 filósofos, eles trazem nas suas escritas, na sua história enquanto filósofos gregos, a menção ao fato da matéria ser composta por pequenas partículas que foram denominadas por eles de átomo. Então, a palavra átomo surge pela primeira vez na Grécia Antiga e, traduzindo do grego, átomo significa indivisível. Então, esses filósofos, sem ter qualquer tecnologia científica, né, que foi surgir praticamente 2000 anos depois, apenas com observações, com as questões filosóficas, né, que é a única forma de conhecimento que se existia na época, além do senso comum, eles trouxeram essa definição de que toda a matéria era composta por essas partículas chamadas de átomos, e elas tinham esse nome justamente porque seriam partículas indivisíveis, né? Aí depois veio todo um período das trevas, né, onde a ciência ficou guardada a 7 chaves por questões aí da Inquisição, da Igreja Católica, que não permitiu durante milhares de anos que a ciência tentasse explicar fenômenos do mundo, né? Então, toda a explicação ela tinha que ser plausível com a história cristã. Então, durante muitos anos, teve-se aí um apagão na ciência, até que depois, no fim da era cristã e já chegando na era moderna, né, na era da modernidade, um cientista chamado Dalton, ele propôs, então vejam, que aqui a gente está falando de 420, 450 anos antes de Cristo, e aqui a gente está falando já do ano de 1803. Então, olha só, né, um intervalo que teve. O Dalton, ele propôs o seguinte modelo atômico, inclusive tendo as ideias dos filósofos gregos como
como princípio, né, como ponto de partida. Ele disse o seguinte, que a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Então, vejam, ele mantém a ideia de indivisibilidade do átomo, ou seja, ele continua afirmando que o átomo ele era a menor partícula possível, que não era possível dividir ele em partes menores, né? Minúsculo, manteve, né? Os filósofos gregos também colocaram isso. E aí ele traz as questões, os adjetivos de maciça e esférica. Então ele dá um formato geométrico, né, ao átomo, e essa maciça no sentido de que ela não era oca por dentro, vamos assim dizer, né? Esse modelo ficou conhecido como estrutura de modelo bola de bilhar, porque era passível de se fazer uma analogia com a bola de bilhar, que é aquele jogo, né, que se costuma jogar nos bares, né? Todo mundo já deve ter visto uma mesa de bilhar e visto uma bola de bilhar. Bom, depois, vejam aqui, de 1803 aí até em 1897, um outro cientista chamado Thomson, ele descobre a existência de partículas com cargas elétricas no átomo. E ele chama essas partículas de elétrons. E ele descobre que esses elétrons carregavam carga elétrica negativa. Mas, como ele entendia o átomo como sendo uma partícula neutra, então deveria existir uma parte do átomo com carga oposta. Então, se ele descobre a existência dos elétrons negativos, outra parte do átomo teria que ter uma carga positiva para aquele átomo poder se apresentar com carga elétrica nula, que é o que se entendia na época como estrutura do átomo. E aí o Thomson, então, diz que o átomo é constituído de uma partícula esférica, então ele mantém, né, a ideia do Dalton de uma estrutura geometricamente esférica, de carga positiva. Então, agora, o átomo em si, ele era todinho positivo, só que ele não era maciço, ele era incrustado, ele tinha dentro das suas entranhas, vamos assim dizer, né, partículas negativas que, como eu já adiantei para vocês, ele denominou de elétrons. E aí, desse modo, o átomo teria uma carga final de neutra, né? Uma carga nula. Ele não seria nem positivo nem negativo, porque as cargas se neutralizariam. Bom, o modelo de Thomson ficou conhecido como modelo bolo de passas, igual a gente está vendo numa foto ali, né? Bolo de passas, ele é semelhante ao que aqui no Brasil nós conhecemos por panetone, que é aquele bolo que é culturalmente vendido na época de Natal, né? O que é o panetone? Ele é um bolo e ele tem uva passas, né, dentro dele, igual vocês estão vendo na foto ali. Então, na analogia com o átomo proposto por Thomson, as uvas passas seriam os elétrons e o bolo, né, a parte da massa do bolo, seria a parte positiva do átomo, né? Ok? Bom, passado mais um tempinho, então, ó, de 1897, a gente pula para 1911, quando um outro cientista chamado Rutherford, ele descobre a existência de duas coisas. Primeiro, a existência de partículas positivas. E segundo, sobre as regiões que comporiam um átomo, né? E aí ele dá a seguinte definição, que o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões. Uma parte do núcleo, que ficaria, como o próprio nome diz, né, no miolo, né, na parte mais interna do átomo, e uma região em volta desse núcleo, que ele passou a chamar de eletrosfera. E lá no núcleo é onde estariam presentes né, partículas positivas, de carga elétrica positiva, que o Rutherford denominou de prótons, né? E os elétrons que o Thomson tinha falado, que ficavam incrustados, né, no átomo, né, que seriam lá as uvas passas, esses elétrons, eles na verdade ficavam nessa região em volta, né, do núcleo, mas eles estariam girando, ou seja, eles não eram incrustados, eles não eram estáticos, existia movimentação dos elétrons. Então, olha só, né?
A gente voltando no modelo de uma bola de bilhar, a gente já está agora no modelo onde existe movimento nuclear, né? Movimento atômico, movimento nas partículas de átomos, né? Então, esse núcleo positivo e os elétrons girando em volta desse núcleo, tá certo? Esse modelo de Rutherford, ele ganhou até ele foi, digamos assim, ampliado quando um outro cientista chamado Chadwick descobre a presença também de uma partícula neutra chamada de nêutron. E essa partícula também era base da composição do núcleo do átomo, né? Então, mesmo não tendo nenhuma carga elétrica, o nêutron não é nem positivo e nem negativo, né? Mas ele tem interferência na massa do átomo. Lembrando que massa é o que popularmente nós chamamos de peso, né? Então, o átomo, suponhamos que que existisse uma tecnologia que eu pudesse pegar um átomo e colocar numa balança, né? O próton e o nêutron, que são as partículas lá do núcleo do átomo, é o que compõe praticamente toda a massa do átomo, porque os elétrons, eles praticamente não têm massa nenhuma, eles são apenas partículas com carga elétrica, tá? Então, a descoberta dos nêutrons foi muito importante, principalmente para permitir que os cientistas compreendessem melhor como se calcula as massas atômicas, ou seja, as massas dos átomos. Lembrando que a gente não tem uma balança para pesar átomos, né? A gente trabalha só com cálculos extremamente minuciosos matemáticos, tá? E aí, indo para o último modelo, e talvez o modelo mais atual que nós temos, o modelo de Rutherford, ele ganha uma ampliação não só com a descoberta do próton, né? Então vejam que o Chadwick ele não ganhou ele não ganhou o nome, né, no modelo, não existe um modelo com o nome dele, né? Mas o Bohr, um cientista chamado Niels Bohr, ele pegou o modelo de Rutherford, que é aquele modelo que tem prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons girando, e ele descobriu que existem camadas de valência, ou seja, camadas que esses átomos giram ao redor do núcleo. E aí ele trouxe a seguinte definição: os elétrons, ampliando a ideia de Rutherford, né? A ideia de Rutherford, né, que existe um núcleo com carga positiva e com partículas neutras e elétrons girando ao redor, e esses elétrons que giram ao redor, eles giram em órbitas diferentes, e essas órbitas têm a ver com a quantidade de energia que cada elétron carrega. O que seriam órbitas? Órbitas são comparadas, e inclusive esse modelo é feito analogia, ao nosso sistema planetário, né? Nós temos o Sol, e vocês aprenderam já que os planetas aqui do nosso sistema solar giram ao redor do Sol em diferentes distâncias. Então, o planeta Mercúrio é o que gira mais perto. Depois vem o Vênus, gira um pouquinho mais longe. Terra é o terceiro planeta. Aí depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Então, cada planeta ele fica mais longe do Sol e aí, consequentemente, a volta elíptica que ele dá ao redor do Sol é maior, tá? Então, o Niels Bohr descobriu que esses elétrons que ficam girando ao redor do núcleo, eles giram em diferentes distâncias. E aí, ele chama essas distâncias de camadas eletrônicas ou camadas de valência. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? E ele denominou essas camadas com letras. Como os átomos que nós conhecemos no planeta Terra, eles variam de tamanho, e depois, no outro momento, eu vou explicar para vocês qual é a diferença do tamanho de um átomo para o outro, né? Alguns átomos têm apenas uma única camada, né? E aí os elétrons ficam girando ali. Enquanto que tem átomos grandes, com muitas quantidades de elétrons, que podem chegar até a ter 7 camadas de elétrons. Tá? Então, essas camadas foram denominadas utilizando letras K, L, M, N, O, P e Q. Sendo a camada K a mais próxima, a L a segunda mais próxima, a M a terceira, até chegar na última, que é a Q.
reforçando novamente que não necessariamente o átomo precisa ter todas as camadas. Átomos menores têm apenas uma camada, alguns têm a primeira e a segunda, alguns têm a primeira, a segunda e a terceira. Os átomos maiores, com quantidades de massas mais significantes, né, acabam tendo uma quantidade de elétrons maior, vocês vão estudar isso um pouquinho mais adiante, né, e, consequentemente, podem chegar a ter até a 7ª camada de valência, ok?